Salmos de número 125, verso 1. É um salmo conhecido. Se você nunca leu, você já cantou. Todos encontraram? Amém? Vou ler. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Mas vou repetir o primeiro verso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Salmo 125 faz parte dos 15 salmos que começa no salmo de número 120, chamado do Cântico dos Degraus. Foi escrito pelo salmista e que era usado e que foi usado durante muitos anos na festa que era realizada em Jerusalém. Então, quando os peregrinos das cidades mais baixas subiam para Jerusalém, eles cantavam esse salmo. Então, 125 é o quinto ou sexto salmo, e começa no salmo de número 120 e vai até o 134. Os peregrinos iam cantando ou recitando esses salmos. Em épocas posteriores à escrita do salmo, até os tempos de Cristo, era comum nas festividades em Jerusalém, todos os peregrinos subirem para a festa da Páscoa ou outras festividades, subiam, e esses salmos ou outros salmos eram recitados. Esse salmo aqui que está no meio, vamos dizer assim, praticamente fazendo uma conta básica, no meio da caminhada, o salmista escreveu: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo de número 121 está escrito assim: eu elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O início do Cântico dos Degraus, nas cidades mais baixas, subindo para Jerusalém, eleva os meus olhos para os montes, estavam na subida, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes, mas vem do Senhor que fez os montes, ou vem do Senhor que está acima dos montes. Os montes podem atrapalhar ou limitar a minha visão, mas quando eu olho para cima, eu olho para os céus, não tem limite na minha visão. Eu vejo o azul do céu ou a imensidão do espaço que é infinito, aí eu enxergo a grandeza de Deus e sei que Ele é o Deus criador dos montes, dos vales, do infinito e dos céus, e que tudo isso Ele tem nas suas mãos. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías que Deus coloca todas as águas do mar na palma das suas mãos, que Ele se levanta e se curva para ver o que há sobre a terra. Então define bem a grandeza do nosso Deus. Mas o salmista faz menção ou denomina um monte chamado Sião. Eu não conheço Israel, não conheço a Cidade Santa, a não ser por pesquisa ou por livro ou pela geografia bíblica. Então, por isso, vou falar um pouco daquilo que eu conheço, daquilo que é pesquisado, daquilo que eu consegui absorver na leitura. Sião, denominada pela primeira vez no livro de 2 Samuel, no capítulo 5 e no verso 7, quando o rei Davi, que era rei de Judá, ele assumiu o reinado de todas as demais tribos, das 10 tribos que restavam para ele reinar. Quando ele unificou o reino, quando Davi unificou o reino, a primeira atitude de Davi, ou o primeiro combate de Davi, foi contra os jebuseus, que habitavam e que dominavam o monte, e que habitavam uma cidade forte.
Os jebuseus tomavam conta e dominavam a cidade forte, que era a cidade impenetrável. E quem estava localizado em um ponto mais alto tinha o privilégio de ter à vista todos os que estavam abaixo, e pela fortaleza da cidade era difícil dela ser dominada. Hoje, pelo armamento, por toda a tecnologia, isso talvez não faça tanta diferença. Mas até a Segunda Grande Guerra Mundial, se vocês pesquisarem, os montes eram ponto estratégico. Os nossos pracinhos, os pracinhas brasileiros, por exemplo, eles participaram da tomada de um monte. Monte Castelo. Eram pontos estratégicos. E o Monte Sião. Davi toma a história, ou parte dela, acredita-se que Davi e o seu exército, ou os seus guerreiros, entraram e tomaram a cidade forte, entrando por um canal de águas que chegava até dentro da cidade. Era a única forma que tinha para eles adentrarem. Então Davi estrategicamente entrou, dominou a cidade, controlou a cidade, e ela passou a se chamar Cidade Forte, ou Cidade de Sião, ou Fortaleza de Sião. Ao longo dos anos, Sião passou a se tornar tão forte, um simbolismo tão forte, que passou a ser confundida com a própria Jerusalém. Jerusalém até então não tinha tanto significado para os judeus. Não teve tanto problema assim para os judeus. Até que a cidade foi tomada, até que Sião foi tomada, e ali Davi construiu o seu palácio. Ali Davi estabeleceu o seu reino. Venceu os jebuseus, tirou eles da terra, tirou eles do monte. Então ali foi consolidada a cidade forte. E ao longo dos anos, Sião, como eu disse, vai se tornando, e vai se caracterizando, e vai se confundindo até mesmo como o nome da cidade santa, ou da Jerusalém celestial, que a própria Bíblia, em Apocalipse, fala de Sião como cidade celestial. E é comum a gente ver ou cantar hinos que fala de Sião simbolizando Jerusalém, ou simbolizando a cidade de Deus. E o salmista aqui descreve: mas os que esperam, ou os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A primeira característica do Monte Sião, quando Davi assume e unifica o reino, foi conquistar a cidade forte. Foi fazer de Jerusalém uma cidade forte. Aqui também nós podemos entender que quando a Bíblia fala que a igreja ela é uma unidade, que nós somos um corpo, que somos um só, é que se nós formos um só povo, uma igreja, um pensamento, nada nos vence. Nós podemos dominar e podemos infiltrar em qualquer cidade forte, em qualquer fortaleza nós podemos dominar. A força da equipe é algo tão forte, que quando o povo se juntou para construir a Torre de Babel, e eu aprendi durante muito tempo que a construção da Torre de Babel, que o povo construiu ela para chegar aos céus. Falei, como que eles iam construir torre para chegar no topo e pular dentro do céu? Que besteira, sem tamanho. Isso não é. A Torre de Babel foi construída de forma tal para que onde o povo estivesse ao redor pudesse enxergar a torre como referência para o povo não espalhar. E a ordem de Deus foi que se espalhasse. Então, a equipe é tão forte, a unidade ela é tão forte que o povo se juntou para construir a torre, para fazer tijolos com palhas, começou ali o material de construção, né? A Bíblia fala que o próprio Deus desceu, ele poderia mandar anjos, ele poderia mandar raios, tempestade, qualquer coisa para destruir a torre, mas a Bíblia fala que ele desceu para ver, dada a força da unidade, dada a força do que é uma equipe. Trabalho em equipe não é só para você ter alguém para você dividir a culpa ou para você colocar a culpa nele, não. Trabalho em equipe é ordem de Deus, é melhor ser dois do que um. E o cordão de 3 dobras, dificilmente ele se quebra ou ele não se quebra. Principalmente se o cordão principal for o próprio Deus, ele não se quebra. Então a cidade de Sião, assim que Davi unifica o reino, ele toma a cidade. Ele conquista a fortaleza.
E quando Nabucodonosor invade e toma Jerusalém, e toma o povo santo, a primeira nação, ou o primeiro povo que ele domina é Judá. Isso acontece após Salomão, a morte de Salomão e os filhos deles dividiram o reino. Com o reino dividido, presa fácil para o inimigo. Com a casa dividida, presa fácil para o inimigo destruir seu lar. Com a sua mente dividida, presa fácil para o inimigo colocar coisas na sua mente. Com pensamentos dúbios e duvidosos, presa fácil para o inimigo colocar coisas na sua mente. Por isso que a Bíblia fala, o que confiam no Senhor, ou que permanece firme no Senhor, será como o monte Sião, que não abala, não tem jeito, ele não se abala. Ele permanece para sempre. A cidade então passa a ter símbolos, símbolo de fortalezas, passa a ser desejada, passa a ser o objetivo da conquista. Conquistando ela, ela reflete nos demais. Sião, ou Monte Sião, desde a época da conquista, ele viu, presenciou, monte enxerga, metaforicamente sim, principalmente se, no caso em questão, a Bíblia diz que nós somos como o Monte Sião, ou os que confiam no Senhor, somos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se eu sou considerado, se eu espero no Senhor e sou considerado como esse monte, se a igreja é esse monte, é essa fortaleza, o Monte Sião, ele enxergou desde a conquista de Davi, da construção do palácio, da construção do templo, quando Salomão constrói mais próximo ao Monte Moriá, mas pela extensão estende-se o Monte Sião até o Templo de Salomão, é lá que ele se estabelece, pela altitude do monte, a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Eu entendo que o salmista quis dizer o seguinte: de qualquer ponto geográfico daqui de cima eu enxergo qualquer ponto dessa cidade. Eu controlo qualquer ponto dessa cidade, eu sei tudo o que se passa nessa cidade. E o monte presencia ao longo da história a invasão de Nabucodonosor, a tomada de Jerusalém. Depois presencia o Império Persa também dominar o povo. Mas o monte continua lá. Presencia Alexandre o Grande dominar o povo. Presencia outros impérios, como o Império Romano, a dominar também o povo, a dominar Jerusalém. Mas e a promessa de que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre? Se o povo foi destruído da sua nação, como nação foi destruído, foi subjugado, foi tirado deles a autonomia, foi tirado deles a soberania. Portanto, os impérios que eles foram submissos perderam o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de decidir como povo. O Monte Sião presenciou 70 anos depois, ou 70 anos depois de Cristo, a invasão do general Tito a Roma, as ordens de Nero, a exterminar os judeus, a fazer matanças terríveis dos judeus, a perseguir os judeus, de tanto sangue derramado que escorria pelas ruas, mas o monte estava lá. O Monte Sião presenciou todas essas coisas, a destruição do povo, a dispersão do povo,
Mas o monte continuou lá, mesmo quando o povo de Israel deixou de ser nação, em questão territorial, para ser uma nação dividida, espalhada pelo mundo. Perdeu a condição de nação, perdeu o território, perdeu tudo o que tinha, mas o Monte Sião continuava lá. O mesmo monte que presenciou Cristo ser crucificado, Cristo ser ridicularizado, que presenciou, entre aspas, a derrota do cristianismo. Como tudo isso pode não contradizer o que está escrito na Bíblia? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como permanece para sempre se a nação deixou de ser nação? Se todos os impérios da época dominaram esse povo? Se o povo deixou de ser povo, deixou de ser nação? Foi viver de favores em terra de estranha? Foi viver de favores em terra de peregrinos? Foi ser peregrino em terra estranha? Sião tornou-se tão forte como simbolismo, que no ano de 1948, criou-se o sionismo, quando Israel volta a ser nação novamente. O grupo, ou o slogan, ou o nome, sionismo, derivado de Sião. Mas os que confiam, confiar. O que é confiar? Até que ponto você está disposto a confiar em alguém? Até que ponto você confia? Até onde vai a sua confiança? Até onde vai a nossa confiança? Até onde vai a nossa fé? Tiago escreve no seu livro: tem alguém falta de sabedoria? E aqui ele fala de sabedoria, mas eu vou estender por minha conta a qualquer outra coisa. Peça a Deus, não peça duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e volta. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O que Cristo nos ordena desde o princípio, o que Cristo nos ordena no Evangelho é: aconteça o que acontecer, confie em mim. Aconteça o que acontecer, continue confiando. Aconteça a destruição que acontecer, saiba que Deus pega todas as coisas, mesmo que sejam horríveis, destruidoras, avassaladoras. Deus pode pegar todas essas coisas e contribuir para o bem daqueles a quem Ele ama. Ainda que pareça maldição, assim como foi na vida de José. Quando Jacó morreu, José fala para os seus irmãos: calma, eu não vou me vingar de vocês porque o nosso pai morreu. Aquilo que era maldição, Deus transformou em bênção. Até onde vai a sua fé e a sua confiança? Confiança e confiar muitas vezes tem a ver com esperar. Nós vivemos hoje numa época e num período em que cada vez mais queremos esperar menos. Não temos paciência para esperar. Por causa da impaciência em esperar é que os casamentos duram muito pouco. É que a frequência ou a presença da pessoa durante muitos anos na mesma igreja é por pouco tempo. A presença em campanhas milagrosas de 7 dias, de 7 noites, sei lá quanto tempo, tem mais frequência às vezes que num culto, às vezes não sempre, do que num culto de estudo bíblico, por exemplo. Por causa da emergência, por causa da necessidade, por causa da pressa em receber. Então nós vivemos hoje numa época muito imediatista, e até onde nós devemos esperar? Até onde vai a nossa confiança, a expectativa? O ser humano, nós trabalhamos, ou nós vivemos, ou nós caminhamos. E sempre temos que ter a necessidade de uma coisa chamada motivação. Você precisa ser motivado a esperar, a confiar, a saber esperar o tempo certo. Isso é a coisa mais difícil que nós lidamos hoje. Mas os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O profeta Isaías escreve no capítulo 40 e no verso 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar tem a ver com fé, esperar tem a ver com o limite, até onde e quando eu devo esperar. Uma das coisas mais difíceis que nós temos que lidar, eu pessoalmente, particularmente eu acho, uma das coisas mais difíceis que nós temos, que saber hoje em dia, ou que saber, é o tempo certo de você agir, é o tempo certo de você fazer as coisas. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, há tempo de paz e há tempo de guerra, há tempo para tudo, há tempo de plantar e tempo de colher. Só que muitas vezes a gente inverte isso. No tempo de colher eu quero plantar, e no tempo de plantar eu quero colher. Se há tempo para tudo, eu tenho que fazer as coisas no tempo certo. Por isso eu tenho que esperar, por isso eu tenho que confiar. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus já respondeu para ele: espera, confia. E a pessoa vem em 2 cultos e já acha que tem que tomar a decisão. Se Deus falou para esperar, espera. Caleb esperou 45 anos para tomar posse da terra que Moisés prometeu para ele. Só que se Deus te prometeu, não se preocupe, Ele vai te conservar com saúde até o dia que Ele entregar na sua mão aquilo que Ele prometeu. Deus prometeu um filho para Abraão, e com 90 anos Sara engravidou. Só que ela foi desejada por reis. Que mulher de 90 anos vai ser desejada, que me respeite, que me perdoe as idosas? Eu também vou chegar lá e sei que a beleza vai embora com o tempo. Quem é que vai achar formosa a vista e vai desejar uma mulher de 90 anos? E um rei desejou. Deus conservou Sara com a mesma beleza até que a promessa alcançasse. Deus conservou Caleb com a mesma força, porque no dia que Caleb foi cobrar de Josué, Caleb falou assim para Josué: Josué, a terra que Moisés prometeu eu quero. Porque na divisão das terras ele não recebeu o que foi prometido. E aí Caleb diz o seguinte: a mesma força que eu tinha quando eu saí para a peleja, a mesma força eu tenho agora, a mesma disposição para ir para a peleja que eu tinha naquela época, eu tenho hoje. Isso é viver com entusiasmo, isso é viver com disposição. Ele esperou 45 anos até que a promessa o alcançasse. Se Deus te prometeu algo, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 15 anos, não se estresse, confia no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, caminharão e não se fatigarão, serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Jó, eu posso considerá-lo, representá-lo como Monte Sião. O Monte Sião viu tudo aquilo que estava sobre ele ser destruído. Viu o palácio. Viu o templo de Salomão, que Salomão ergueu. Viu a nação ser destruída, mas aquilo que estava sobre ele, ele viu ser destruído. Eu posso considerar Jó como o Monte Sião. Que aquilo que estava sobre ele, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo, tira a família, tira a riqueza, tira os bens, tira a saúde, tira tudo. Mas ele continuou firme, mas ele continuou na esperança. Ele não perdeu a fé. E olha que ele tinha motivos. E olha que ele tinha motivos. E no dia que ele abre a boca para falar assim com Deus: quem me dera se eu encontrasse com o Senhor. Nas minhas palavras, Jó estava dizendo o seguinte: eu queria só um minuto para me explicar para o Senhor as minhas razões. Até que no verso 38 a 39, Deus se apresenta para ele: Jó, estou aqui, me apresenta as suas razões. Fala comigo das suas razões, Jó. Começa, que eu vou te fazer algumas perguntas, me responda. Responda.
Eu sempre achei que ele tinha razão. Assim como eu achava e pensava que o filho pródigo não tinha razão e que o outro tinha razão em reclamar do pai. Só que para Deus não tem, então tá bom. Mas eu achava que tinha. O cara ficou trabalhando, tinha que ter mais direito que o vagabundo que foi para gandaia. Mas não tem. É amor de Deus, eu vou fazer o quê? Ué? Então, Jó, como Monte Sião, viu tudo aquilo ser destruído, mas ele continuou firme. Tem pessoas, ou tem crente, e talvez está até assentado aqui, que às vezes não é você que está sendo destruído. São coisas à sua volta que afetam diretamente a você. Seja a sua família, e seja o seu emprego, e seja até mesmo o seu talento, e seja as acusações falsas, e seja uma saúde, seja o que for. Tudo isso é externo. Mas o Monte Sião precisa continuar onde está. O Monte Sião é você. Você precisa continuar onde está. Você precisa ficar onde está. Porque todas essas coisas serão destruídas, não importa. Não importa. Cristo falando para os discípulos, olha, está vendo? Jerusalém vai ficar deserta. Aquele templo lá, ele vai ser destruído, mas não tem problema não, eu vou reconstruir ele. Ele vai ser destruído, mas em 3 dias eu construirei. Vai ser destruído, mas o monte vai continuar lá. Minhas palavras parecem que vão ser nada, parece que vão ser terra deserta, mas não tem problema, em algum coração ela vai brotar. Você precisa confiar mais no Senhor, nós precisamos confiar mais no Senhor. Chega fim de ano, a gente projeta tanta coisa para o ano vindouro. E muitas vezes nós esquecemos que existe algo mais importante do que isso. Paulo escreve na carta aos Coríntios que aquele que espera somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. E hoje está cada dia mais difícil falar da vinda de Cristo. Explicar para alguém que Cristo volta. Explicar para alguém que Jesus voltará. No meio acadêmico hoje parece atestado de idiotice ou de burrice. Você falar que Deus fez boneco de terra, soprou nele e deu vida. Você falar que Deus fez o homem e da costela do homem ele formou a mulher. Apesar de que eu acho que eu preciso ter mais fé para acreditar na ciência do que para acreditar na Bíblia. Para acreditar que tudo veio à existência do nada. Mas enfim, está cada dia mais difícil você explicar e você manter a sua fé em cima daquilo que você aprendeu. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. A religião que mais cresce no mundo hoje é a religião muçulmana. Na França na França e na Bélgica chega a quase 40%. Daqui a alguns anos vai ser a religião predominante. Mas eles têm uma característica. Eles ensinam as crianças desde o início. Desde que as crianças nascem e começam a aprender a ler, eles já botam o Alcorão na mão deles. E os textos básicos eles têm que saber. E é comum, eu não sei aqui, mas é comum. Muitos pais dizerem, eu eduquei meus filhos na igreja, então você educou no lugar errado. Igreja não é lugar para educar filho, se educa em casa. Ah, só porque você vai ser pai, vai se falar isso. Não, já preguei isso muitas vezes, eu nem pensava em ser pai. Educou no lugar errado. Os judeus, Deus deixou a ordem para eles, ensina, caminhando, sentado nos umbrais das portas, mas ensina. Mas os muçulmanos, podem pesquisar, é a religião que menos mudou seus princípios. E menos negociou seus valores. Podemos até criticá-los, mas eles não mudaram. O cristianismo mudou muito. Mudou demais. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz.
Mas hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, que é dizer para esse mundo que Cristo está às portas, em que Jesus está voltando, em que o fim vai chegar, em que um dia Deus vai pedir conta. A conta chega para todo mundo. A conta vai chegar para todo mundo. Continuando sobre o Monte Sião, e sobre esperar, e sobre ter confiança. Jó. Eu posso considerá-lo como o Monte Sião. Posso considerá-lo como essa fortaleza que não se abalava, ainda que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Eu posso considerar Daniel também como essa fortaleza, porque ele foi arrancado do seu povo, foi viver na Babilônia. Só que Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. Ele viveu exilado, mas o coração dele nunca foi babilônico. E aqueles que esperam no Senhor, ou os que confiam no Senhor, serão como o Monte Sião. Não se abala e permanece para sempre. Haja o que houver, veja o que você vê. O Monte Sião precisa continuar no lugar onde está. E ele continua no mesmo lugar onde está. De tantas coisas que ele presenciou, uma das últimas que ele vai presenciar, ou antes disso, para falar sobre motivação. O que nós precisamos para sermos motivados? Para perseverar e para continuar na caminhada. Muitos dos discípulos, ao seguirem Jesus, boa parte deles, eu creio, seguiram não com intuito ou não sabiam que o Evangelho transformaria a humanidade. Não pelo poder das palavras que o Evangelho iria causar no futuro. Não por amor ao povo, mas porque viram em Cristo um Messias que iria libertá-los do poder tirânico do Império Romano. E criaram uma expectativa. E foram em busca da expectativa. Talvez muitos, e na Bíblia a gente tem indícios disso, talvez muito na expectativa de quando Cristo assumisse e tivesse um reino, muitos apostaram nisso, numa oportunidade, numa possibilidade de se dar bem num futuro reinado. Tanto é que os primos de Jesus logo chegam para ele e perguntam: e aqui, lá no seu reino, como é que vai ser meu lugar lá? Vou poder indicar alguém? Posso indicar parente? Tem nepotismo? Tem, não tem? Posso ser o maior? Como é que é? Aí Jesus responde: aquele que quiser ser o maior, aprenda a ser o menor aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje é muito comum e eu a valorizo demais, até leio livros a respeito. Hoje tem coach demais, está vivendo uma época de coach, todo mundo faz consultas, tem coach, tem motivação, tem isso, tem aquilo, isso é ótimo, isso valoriza, mas não é tudo. Eu tenho para mim que se Jeremias participasse de uma aula de coach, ele era reprovado na primeira, a rodinha dele nunca ia girar. Visivelmente ou observando aqui, era um fracassado. Não tinha nada nele que desse certo. Não tinha nada no profeta Jeremias para dar certo. Ele não teve direito a nada. E é assim que Deus trabalha. Para de olhar o que o seu irmão tem, o que nós temos e o outro não tem. Deus escolhe as pessoas que têm capacidade para levar o seu projeto a sério. Então Deus escolheu Jeremias, que era contemporâneo de Daniel. Daniel viveu no palácio, Daniel viveu e gozou ainda de muitas coisas boas. Jeremias não teve direito a nada. Não teve direito a ter família. Não teve direito a ter casamento, não teve direito a falar e o povo ouvir. A coisa mais ruim do mundo é você falar e ninguém te ouvir, ninguém te dá atenção. E quando Deus fala assim para ele, você vai falar e ninguém vai te ouvir. Teve o direito de cair numa cisterna cheia de fezes e ficar lá dentro. Teve direito de ser exilado numa terra longínqua e estranha. Não teve direito a praticamente nada. Se ele participasse de alguns cultos ou de uma aula de coach, ele era um fracassado. No entanto, está na galeria dos heróis da fé,
No meu modo de entender, como classificado como aqueles que ouviram a promessa, mas não alcançaram, mas vendo-as de longe, e esses tais, a terra não foi digna deles. Tem pessoas que Deus escolhe, ainda que seja com sofrimento, mas confia no Senhor, porque a noite passa e o dia vem. Confia no Senhor, que a lágrima desce, mas o Senhor enxuga. Confia no Senhor, ainda que você se perca, o Senhor te encontra. Confia no Senhor, ainda que tudo pareça que vai ruir, o Senhor é o Deus que reconstrói. Aleluia! E muitas vezes a gente motiva por algum tempo, logo depois se desmotiva. Somos assim. Com certeza vocês conhecem alguém assim. Aquele cara que é motivado, bota pilha em todo mundo. Vamos. Ó que junta todo mundo, ele não vai. Tem ou não tem? Tem aquele que faz tudo, mas é no grupo dele. Ele aparece, ele dá pitaco, dá palpite, tá. Tira ele, principalmente entre os jovens e adolescentes, tira ele do grupo dele, bota em outro grupo, ele some, morre. E tem aquele que é assim. Mas o ser motivado, viver a motivação, é diferente. Os discípulos, muitos, se motivaram inicialmente por essa expectativa de ter um reino. Quando Cristo morreu, o que aconteceu com eles? Mesmo Cristo realizando milagres, mesmo Cristo afirmando para eles que ele iria ressuscitar, mesmo Cristo dizendo tudo isso, quando Cristo morre, mesmo sabendo talvez que Cristo tinha ressuscitado, sim ou não, volta para o mesmo lugar de onde saíram. Pessoa sem Deus volta para o mesmo lugar de onde saiu. Pedro voltou para o mesmo lugar de onde Jesus o achou. Voltou para o mesmo lugar, desmotivado. Judas o traiu, eu creio. A ressurreição de Lázaro foi o ponto-chave. Depois da ressurreição de Lázaro, e que tem o caso da mulher com o perfume, que Judas se desmotivou, saiu à noite e foi entregar o mestre, porque ele tinha a expectativa de que Cristo fosse um rei, estabelecesse um reino, mas não ligava para dinheiro. Como assim? Expectativa, qual é a sua expectativa? Qual é a sua motivação em estar na igreja e servir a Deus? Qual é a sua motivação em saber que em breve Cristo volta? Qual é a nossa motivação em subir aqui no altar e cantar? Qual é a sua motivação em ler a palavra de Deus e nela meditar? Qual é a sua motivação para levantar de manhã e orar a Deus, tirar 10 minutos de oração? Qual é a sua motivação para antes de dormir? Isso foi o que eu aprendi ao longo da vida, a gente vai perdendo. Para antes de dormir, dobrar o joelho e orar e falar com Deus, e não entrar debaixo da coberta e falar igual o rei Ezequias: eu oro deitado mesmo, conversa. O tempo da espera causa isso em nós. Tira de nós a confiança. Diminui a nossa expectativa. Mexe com a nossa estrutura. O tempo da espera. E talvez você já está esperando há muito tempo. E talvez você está esperando já há tempo demais. Mas não tem problema, espera mais um pouco. Espera ainda mais um pouco, ainda não é o tempo. Deus pergunta para Jó a seguinte coisa, e olha que Jó estava sofrendo. Capítulo 39, verso 1 de Jó: sabes tu o tempo, Jó? Sabe o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Ou sabe o tempo em que sabe a intensidade das dores das servas? Quando eu estou no sofrimento profundo, eu não quero ouvir essa palavra se eu sei do tempo. Eu quero é que o tempo passe logo. E Deus vem me perguntar se eu conheço o tempo. Se acalme. Você não sabe o tempo, você não controla o tempo. Mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas e sabe o que é melhor para você. Sabe o que é melhor para a sua vida.
O Monte Sião presenciou várias coisas. No capítulo 14 de Apocalipse, a Bíblia fala que o Senhor descerá ao Monte Sião com 144 mil, ou com a igreja. O mesmo monte que viu todas as tragédias. É o mesmo monte que presenciará o Cordeiro de Deus, ressuscitado, glorificado, pisar novamente no monte. Os 144 mil representam as 12 tribos de Israel. Quando Jerusalém foi tomado, foi quando o reino foi dividido, que Nabucodonosor tomou Judá, o reino dividido, tomou o monte. Mas Cristo depois volta com a representatividade da unidade das 12 tribos e pisará o Monte Sião. E dominará outra vez o Monte Sião. Então o mesmo monte que viu todas as desgraças do seu povo, é o mesmo monte que vai presenciar Cristo pisá-lo com a igreja restaurada, ou com o povo restaurado, ou com a nação judaica restaurada. Passe o tempo que passar, mas Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Passe o tempo que passar, mas Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Ainda que ele presenciou todas as desgraças, mas ele vai ver, aleluia, o povo de Deus ser glorificado, porque o próprio Messias descerá com poder e grande glória e pisará sobre ele. Ainda que você tenha presenciado coisas horríveis na sua vida, mas em algum momento o Senhor se levantará em seu favor. Em algum momento esse monte que é você será visitado pelo Senhor. Em algum momento o próprio Deus descerá para pelejar por você. Em algum momento o próprio Deus dirá: sua força é pequena, deixa, agora é comigo, agora eu pelejarei por você. O mesmo monte viverá a glória do Senhor e viverá o retorno do Senhor. Igreja, estamos vivendo os últimos dias. Ainda que muitos tenham como loucura, eu não vou falar de escatologia. Mas as coisas que acontecem, tudo que estamos vivendo, ainda que estejamos dispersos, ainda que o povo esteja disperso. Mas quando eu leio na Bíblia, só alguns tópicos, quando eu leio na Bíblia, Apocalipse 16 e verso 9, que os homens morrerão de calor e desmaiarão de calor. O que tem acontecido hoje? Quando eu leio na Bíblia, no toque da terceira trombeta, em Apocalipse no capítulo 8, que a terça parte das águas seriam contaminadas. E como alguém como João poderia saber que em algum momento da história o bem mais precioso do futuro seria a água, em que as fontes dos rios seriam contaminadas, que os rios seriam contaminadas e as fontes seriam contaminadas, todas as fontes de água doce seriam contaminadas. João naquele tempo não tinha sabedoria descritiva, ele escrevia aquilo que via. Como que ele poderia saber? Como ele poderia saber de crise alimentícia no nosso tempo? E por mais que a gente esqueça, e por mais que muitas vezes a gente se preocupe com hoje, mas muitas vezes precisa descer ao nosso coração. Ainda que eu preocupe com a minha família, ainda que eu preocupe com amanhã, ainda que eu preocupe com o que eu vou comer, mas em algum momento tem que descer ao meu coração. Aleluia! Que o meu reino não é aqui, que a minha casa não é aqui, que o meu lugar não é aqui, aleluia, e que eu possa dizer, e que a igreja possa dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu confio no Senhor, eu esperarei no Senhor, e eu sei que em algum momento o meu Redentor voltará. Cristo, antes de subir, fez uma promessa. Tem uma música, não sei se o cantor chama Caruso, uma música italiana, que fala de um pracinha que por causa da guerra perdeu um amor e escrevia carta de amor e esperava a guerra acabar para depois voltar.
Teve uma história parecida há pouco tempo atrás, um casal, se não me engano, americano, que se encontraram com 18 anos em 1944, 45, no período da Grande Guerra, e foram separados. Depois de 70 e tantos anos, se encontraram novamente e casaram, realizaram um sonho. Casaram-se. Ambos estavam viúvos. Casaram. O grande desafio do jovem cristão hoje não é casar, é ter a casa própria. Não é? Morar de favor é terrível. Por melhor que seja sua sogra, seu sogro, seus parentes, por melhor que seja todo mundo. Mas não é seu. Não é seu. Por melhor que seja o filho. Vou morar com a minha mãe. É sua mãe, não é a mãe da sua esposa. Por melhor que seja a mãe da sua mulher, é a mãe dela, não é a sua mãe. Para mim é igual um filho. Tudo bem, eu até entendo que às vezes é igual um filho mesmo. É até a segunda página, porque nunca é. Filho é filho. E Cristo um dia faz uma promessa para os discípulos. Espera. E uma das coisas mais difíceis para os jovens hoje, na igreja viver no jovem hoje é um dilema. Esperar até o dia do casamento é difícil, rapaziada. É duro. Então, às vezes, casa cedo para não pecar. Jovem na igreja é assim. Muitos, né? Não todos. Casa cedo para não pecar, para não viver em pecado. Para não viver com a consciência doendo. E logo depois a batalha para construir a casa própria. Só que tem um detalhe nessa espera. Tem um detalhe naquilo que nós esperamos. Por que eu falei de motivação? Por que eu inseri outras coisas aqui? Porque Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. O noivo deixou a noiva por algum tempo. Entre aspas, ele se afastou da noiva. E uma das coisas mais difíceis de você se manter com a distância, é o amor. Manter o amor com a distância é difícil. Porque ao longo do tempo surgem coisas novas. Surgem novas oportunidades. Surge alguém interessante. Surgem propostas boas. Só que Jesus sobe e fala assim, olha, São João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus poderia muito bem, com o poder que ele tem, simplesmente chegar, haja morada para todo esse povo que está vindo. Haja casa, haja lugar. Poderia muito bem, pelo poder da palavra, trazer à existência o lugar. Os céus já existiam. Mas se observarmos a palavra de Cristo, ele está dizendo o seguinte, eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês. Eu vou deixar alguém com você aqui, mas não esqueça de mim. Eu vou para o meu Pai, mas logo eu volto, não esqueça de mim. E para você lembrar de mim, você vai lembrar de mim todas as vezes que você sentar para cear. Todas as vezes que pegar o cálice, que pegar o pão, é para você lembrar do noivo. É para você lembrar dessa promessa. Mas o que ele foi fazer? Ele deixou claro o que ele foi fazer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Ele poderia trazer à existência tudo. Mas assim como é desafiador para nós construirmos a nossa casa, ele deixou a noiva. Vou colocar isso aqui numa palavra, uma vez moderna. Você não vai morar lá nos fundos da casa do meu pai. Eu vou lá fazer uma casa para vocês. Espera.
Em algum momento vai parecer que está demorando, mas espera. Em algum momento vai parecer que é tempo demais, mas espera. Em algum momento vai parecer que não é verdade, mas confia, espera. Confia. Eu te deixo aqui, porque eu vou ali preparar uma casa para você, para que onde você estiver, meu amor, eu vou estar também. Mas espera, aleluia, espera, confia, aleluia. Em breve Ele vem buscar a noiva e cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia. Eu vou preparar-vos lugar, o monte Sião é assim. Espera, confia, porque em breve o Senhor virá, em breve o Senhor descerá, aleluia, com poder e grande glória. Que a bênção do Senhor seja derramada todos os dias sobre as nossas vidas, fazendo fluir em nós a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Paulo escreveu a sua última carta, segunda carta a Timóteo, preso nas prisões de Roma. E Paulo escreve a seguinte frase: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu nunca perdi a fé. Eu nunca neguei a minha fé. Eu prossigo, eu caminho para o prêmio que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Nas epístolas é muito comum nós vermos que é já os últimos tempos. Mas os últimos tempos, desde aquela época, a época da igreja, é os últimos tempos. Eu falei de expectativa. Quando Cristo foi levado aos céus, e vocês leem na Bíblia que muitos vendiam as suas posses e colocavam aos pés dos discípulos. Vendiam terrenos e colocavam aos pés dos discípulos. É porque a expectativa deles era que Jesus foi e voltasse rapidinho. Então a terra, a riqueza não ia fazer diferença. Vendia, dividia com todo mundo. Jesus está voltando, só que Ele não veio. Às vezes você também ouviu isso, só que Ele não veio. Só que Ele ainda não voltou. Mas nem por isso o poder dele deixa de ser manifestado aqui entre nós. Deus vai curar você. Deus vai trazer conforto à sua casa. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua família. Mas fique firme como o Monte Sião. Mas não é só isso. Ainda além disso, Ele mesmo em algum momento descerá. Ele mesmo em algum momento virá para buscar a sua noiva. Igreja, esteja percebida, esteja atenta. O noivo vem. O noivo vem buscar a sua noiva. A igreja do Senhor precisa estar preparada. Mas enquanto Ele não vem, vivamos como se Ele voltasse amanhã. Mas viva crendo que Deus continua o mesmo e o poder dEle continua o mesmo, absoluto, para nos fazer, para nos livrar de todo mal e para fazer restaurar aquilo que nós muitas vezes já perdemos. Aquilo, se a sua expectativa diminuiu, se a sua esperança se acabou, o Senhor está aqui para te dizer: anima-te, alegra-te, coloca-te em pé, porque ainda há uma caminhada para você. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração com a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E tem muitas coisas que a gente anda guardando ao longo da vida. A gente guarda tanta coisa, tantas palavras ruins, guarda tanta coisa, tanto lixo na memória, guarda tantas coisas. E eu voltando a falar de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Jeremias não tinha nada de bom para trazer à sua mente ou à sua memória, mas ele escreve o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Ele não tinha nada, ele não vivia nada que trouxesse esperança para ele. Mesmo assim ele disse: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Tem muita gente depressiva hoje, tem muita gente vivendo angustiada hoje, tem muita gente vivendo hoje num estresse terrível, trazendo mal terrível ao seu corpo. E mesmo que seja crente e temente a Deus, muitas vezes é fácil pregar e é fácil falar, mas abraçar-se com o Senhor, esquecer das coisas que para trás ficam e viver somente pela fé, não é fácil. Mas o Cristo que cura a depressão está aqui. O Cristo que traz à memória aquilo que você não poderia ter esquecido está aqui. O Cristo, aleluia, que vai trazer à sua memória hoje no dia da ceia, quando Paulo escreve aos Coríntios: fazer isto em memória de mim. Lembra de mim, lembra do Senhor, lembra que Ele não esqueceu de você, lembra que Ele enxerga algo de bom em você, lembra que Deus te valoriza, lembra que Deus vai atrás de você onde for preciso, ainda que em algum momento você se perca, ainda que em algum momento você volte para o lugar de onde não deveria ter voltado, o Senhor vai ao seu encontro. Se precisar, Ele vai assar pão e peixe para te esperar. Aleluia, mas Deus precisa de você, mas Deus não abre mão de você. E nessa noite eu sei que Ele está aqui para curar, restaurar e chamar a sua memória, para lembrar de coisas que Ele prometeu, para se lembrar daquilo que Ele prometeu. Traga isso à sua memória e agradeça ao Senhor por todos os bens que Ele tem feito à sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite queremos trazer à nossa memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Deus, e com todos os problemas, Senhor, e com todas as lutas do dia a dia, oh Deus, muitas vezes vemos o tempo passar, vemos as coisas chegarem, vemos a doença, a enfermidade chegar. Muitas vezes os problemas consomem o teu povo, consomem a tua igreja, nos consome, Senhor. Senhor, mas que seja sempre a nossa mente, aleluia, a tua palavra, que o Senhor só foi ali, mas já volta, que o Senhor foi preparar algo para a noiva, e nós como noiva do Senhor estamos a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, enquanto esperamos a Ti, Senhor, eu peço a Ti nessa hora e nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito presente aqui neste lugar, que a Tua presença é real, que a Tua presença, Senhor, ela é soberana, ela é sentida aqui neste lugar. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite traz a cura e traz a paz na alma, que toda dor, que toda angústia e depressão seja curada agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o equilíbrio e a paz para a sua alma seja sentida agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te conforte e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém, querido? Diz que o Evangelho é isso, ele nos confronta, e foi nos lançado hoje um grande desafio. Foi pregado aqui. Nós vivemos em meio a uma sociedade muito imediatista. Nós queremos tudo para ontem e não sabemos esperar. E a gente se perde e acaba perdendo a bênção porque a gente não sabe esperar. Eu tenho certeza absoluta de que Deus falou muito ao seu coração e também desafiou você como me desafiou. Porque todos nós estamos inseridos em um sistema que nos impulsiona, um sistema que nos ensina, que nos empurra a querer as coisas para ontem. E com Jesus não é assim. Ele tem o tempo certo para trabalhar e para agir e para derramar a bênção sobre a nossa vida. Hoje de manhã, quando eu fui falar sobre dízimo e oferta, eu dei uma pequena palavra sobre isso. Tem muita coisa que a gente ainda não recebeu,
porque nós não estamos preparados para receber. Eu disse ainda mais, olha, a respeito de pais, quem é pai e mãe, agora o pastor Jonas já é pai também. Você foi contando o seu testemunho, eu falei assim, no final vou pedir para o pastor Warley orar para ele, que é meu cunhado, a unção de gêmeos, e você já recebeu a unção de gêmeos. Eu disse, olha, para quem é pai e mãe, você fala sempre sim para o seu filho? Quem é pai e mãe que está aqui essa noite? Você vive sobre os seus filhos dizendo sempre sim sobre tudo aquilo que eles pedem para você? Óbvio que não. Porque sabemos que se a gente der tudo aquilo que eles pedem, eles vão acabar se perdendo. Não estão preparados para receber aquilo que estão pedindo. O relacionamento entre nós e Deus é da mesma forma. Nós precisamos, irmãos, aprender a esperar. Amém, querido? O que Deus falou com você essa noite foi isso. Sei que você veio aqui em busca de uma bênção, e você recebeu uma bênção extraordinária nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você, aprende a esperar. Aprende a esperar. Vai na contramão da lógica humana, porque a sociedade hoje está ensinando que é tudo para ontem, mas nós estamos aprendendo com Deus que nós precisamos esperar, porque Ele tem o tempo certo para trabalhar na nossa vida. Amém, querido? Não é da maneira como nós queremos, é da maneira como Deus quer, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Graças a Deus, louvamos ao Senhor por mais uma noite na sua casa, agradecemos a Ele pela palavra extraordinária que Ele nos trouxe, e agora nós vamos voltar para os nossos lares debaixo da graça do Senhor, amém? Que o Senhor conceda para você uma semana extraordinária, uma semana repleta de bênção, uma semana repleta de vitória, uma semana cheia da presença dEle. E a semana que está começando hoje é uma semana tão abençoada que terça-feira você vai estar aqui para receber a palavra que Deus vai trazer através da vida do pastor Adriano, que na quarta-feira as mulheres estarão aqui recebendo a palavra de Deus através da vida da pastora Flávia, através da vida da pastora Viviane, em nome de Jesus. Amém, querido? Faça assim com as suas mãos. Deus, muito obrigado. Nesta noite nós te louvamos por tudo. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é Deus. E te louvamos, ó Pai, pelos teus grandes feitos. Que final de semana abençoado. Quantas palavras maravilhosas. Ó Deus, quantas manifestações poderosas do Senhor nessa igreja. Ah, Deus, muito obrigado. E agora, Pai, eu te peço, leva o teu povo debaixo da tua graça. Leva o teu povo debaixo da tua segurança. Nos conceda, Pai, uma semana repleta de bênção e de vitória. Em nome de Jesus, nessa noite, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, querido? Olha, não saia correndo. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. E aí sim, depois você vai em paz. E que o Senhor vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.